Estou aqui com a aluna do coaching aprovada na Cefaz Bahia, Vitória Juvencio. Obrigado pela participação, obrigado pela disposição de estar aqui. Eu E que agradeço o convite. legal, eu que agradeço essa vontade, essa disposição de estar aqui. Nem todo mundo gosta. Mas é a entrevista do aprovado, né? Então já tem aquela coisa Aham, bacana assim, com certeza é legal participar. E aí, sim. conta pra gente como é que foi o concurso em que você foi aprovada, e a sua história. Quando que você começou a estudar para concurso, mais ou menos? Depois de quanto tempo que você alcançou essa aprovação aí? Olha, eu comecei a estudar mesmo em setembro de 2019, que foi no semestre seguinte que eu terminei minha faculdade. Você é Eu formado em cheguei a Direito? fazer duas provas. Eu sou formada em Direito e Ciências Contábeis. Fiz as duas ao mesmo tempo. Aí eu cheguei a fazer duas provas antes, mas estudar mesmo comecei em setembro. Aí eu já comecei fazendo provas, né? Já peguei pós-edital do ISS Porto Alegre. Já encarei assim de cara, só que eu comecei fazendo tudo errado. Fazia resumos à mão, um pós-edital. Eu Nossa. mal fazia questões, demorava muito tempo. Eu mal fazia questões e mal revisava. Aí nisso eu já emendei Cefaz Alagoas e Cefaz DF, né? Que foi em fevereiro de 2020. Aí nesses três o desempenho foi assim, bem mediano ali, porque eu tinha conhecimento só de faculdade mesmo. Aham. Aí veio a pandemia, aí eu falei, não, não tá dando certo esse estudo, não deve vir prova em breve. Eu reformulei mais ou menos. Comecei a fazer ali resumos digitados, não queria abandonar os resumos. E ia ter ISS Aracaju, né, no final do ano. Estava estudando para ele depois também, foi suspenso. Foi. Aí continuei naquele estudo, né? Porque enquanto você não faz prova, você não vê que não tá legal, assim. Aí quando eu fui fazer prova mesmo da área, que foi a Cefaz Ceará, minha primeira prova tendo reformulado ali mais ou menos no estudo, que passei a fazer questão, apesar da minha revisão ser passiva, eu fazia uma quantidade até boa de questões. Eu fui tendo um desempenho mais ou menos. Aí, na próxima prova que eu fiz também, Alagoas, essa aí eu fiz de novo, né? Eu queria muito passar nela, eu tive um desempenho até bom, assim. Consegui fazer 84% da prova bruto, mas líquido eu caí para 71%. Aí no de olho na vaga eu até estava dentro, assim, das vagas no gabarito preliminar, mas depois mudou, eu fiquei longe. Aí também já, isso dá aquela afetada psicológica nos estudos. Sim, sim. Sim, aí quando foi esse ano eu resolvi fazer TCE Santa Catarina e CGU, só que foram provas assim com 2 semanas de diferença, se eu não me engano. Aí meu desempenho foi lá embaixo, eu comecei a ficar com 50, 60% de desempenho. Aí eu já comecei a ficar desesperada, né? Aí a minha mãe falou, não, procura um coach, porque você vê o que você está fazendo errado e reformula. Aí assim que saiu esses resultados, acho que 31 de março, alguma coisa assim, se abriu a turma de coaching. Aí eu entrei e abandonei as minhas revisões passivas. Falei, não, isso não tá dando certo. E fui só por questões. Falei, não, vou revisar só por questões. Eu ainda não usava o Anki, mas eu fiz muitas questões mesmo. Já tinha começado a usar ciclo de estudo desde o Ceará, eu senti que fez muita diferença também. Aí Legal. eu conversei, né? Falei, não, acho que eu vou fazer a prova da Bahia como um teste para ver se rola de fazer só questões assim. E deu certo, porque isso que Não, não fez a estava levando diferença muita no fé, final. né? A verdade foi essa. Vamos É, fazer aqui desse jeito que ele fala, mas não sei não e tal. sim, sim. É porque eu saí da faculdade com aquela ideia de que eu só aprendo escrevendo. Então eu precisava escrever. Saquei. Só que isso era muito lento o processo, não estava dando muito resultado, assim. Aí, quando eu vi, eu consegui fazer 85% da prova na Bahia, mesmo sendo FGV, que eu tinha um desempenho de 60% em março. Aí eu vi que estava dando certo. Legal. E em casa você estava com Sim. qual percentual de acerto, assim? Na prova você fez 85, mas você esperava fazer quanto? Como é que estava em casa? Em casa, eu acho que eu devia estar por volta disso se fosse fazer o balanço de todas as matérias, né? Porque eu uso aquela planilha de evolução de questões. Eu acho que ia ser por volta disso mesmo. Eu estava mais baixo em informática, tipo uns 70 e poucos por cento no máximo. As contabilidades estavam mais ou menos perto de 80 e as outras que subiam mais para quase 90 e refletiu bem na realidade, assim. Legal, legal. Você sente que você tinha bastante facilidade em direito pela formação, né? Chegou a Sim, estudar a teoria toda de novo ou você foi direto para questões, assim, uma coisa mais prática? eu estudei tudo de novo. Tudo de novo na primeira vez, quando eu fiz os resumos à mão. Aí, quando eu vi que não estava dando certo, eu estudei tudo de novo,
para fazer os ditados. Isso é muito atraso, mas Meu Deus. são os erros que a gente comete sem ter. Porque eu não procurava vídeos assim, qual é a forma correta de estudar, só ia fazendo o que eu achava que era de acordo com a faculdade. Aí isso acaba que toma tempo, muito tempo. A gente não é ensinado a estudar na faculdade, infelizmente, nem na Não. escola. E como é que foi a sua Uhum. preparação pós-edital da Cefaz Bahia? O que que você mudou com a publicação do edital? Como que era o seu dia a dia? Quantas horas líquidas você estava fazendo por dia no começo, quando saiu o edital? Quando saiu o edital, eu consegui fazer uma média de 5, no máximo 6 horas líquidas. É, foi o que eu consegui fazer. Eu tinha acabado de mudar de casa, ainda estava um pouco bagunçado, assim. E também eu não estava muito animada. Final de semana, eu acho que eu não chegava a fazer umas 3 horas, talvez, no sábado e no domingo. Eu estava levando essa carga horária, estava seguindo o ciclo de estudo, que é o que faz toda a diferença, porque antes eu estudava também, eu pegava, fazia um calendáriozinho, falava segunda, tais matérias, terça, tais. Isso era péssimo quando tinha algum compromisso, assim. Aí eu segui fielmente esse ciclo e fui rodando ele. E como na Bahia eu já tinha passado, pelo menos, por todas as matérias em teoria eu só precisei ver a legislação tributária, e eu acho que teve alguma outra matéria específica, só que era pequenininha também. Então, eu voltei nos PDFs para refazer as questões. Eu voltei só nas questões, fui fazendo naquele esquema de grupos. Quando não tinha muitas questões, eu dividia em par e ímpar, só para não fazer tudo de uma vez. Aí eu fui fazendo isso até o dia da prova. Basicamente foi só questões mesmo. A legislação tributária estadual você pegou pós-edital, você não teve contato antes. Não, só pós-edital. Tá? E você sentia que você tinha mais facilidade com relação à contabilidade por conta da formação ou foi uma relação também? Não, também foi relação, porque a contabilidade eu fiz EAD, né? Então, Ah, assim, tá. eu me dedicava muito mais ao direito, que era o que eu estava ali o dia todo. Contabilidade, eu fiz para ver se que eu já tinha ideia de querer fazer concursos públicos quando eu me formar. Mas aí, durante a faculdade, além de não ser aquela coisa uma coisa muito fechada, uns assuntos que não é o que vem na prova, sabe? Então, eu não consegui aprender assim de fato, não. Tive que estudar por fora depois. Tá. E aí, nessa reta final pós-edital, você fazia 5, 6 horas por dia, basicamente estava revisando via questões, dando várias passadas nos assuntos. E como que você deu o tratamento, então, às partes difíceis, às decorebas? Você usou caderno de erros, ou flashcards, ou os dois? Como é que você se organizou nisso aí? Nessa época eu ainda não usava os flashcards, mas eu já usava caderno de erros. Eu comecei a usar para o Ceará ou para Alagoas, eu acho. Só que eu faço dois tipos. Eu tenho meu caderno de erros que eu monto, como é que chama? É tipo aquele Word que você acessa na internet mesmo, que fica salvo lá e você consegue acessar de qualquer lugar. Sim, Aí ali eu colocava, por exemplo, alguns trechos de julgados importantes que eu sempre esquecia e ia montando por matéria. Aí esses eu revisava, assim, a cada 2 semanas, mais ou menos, eu dava uma passada. Mas eu tinha meus cadernos de erro de questões, né? Eu pegava as questões que eu mais errava e ia juntando por matéria também no site de questões. Aí eu refazendo. A cada semana eu tentava refazendo, porque eu não conseguia terminar. Nessa semana eu terminava e na outra eu voltava de novo, fazendo esse ciclo até a prova. você refazia, então, as questões erradas. Sim. Legal. E, e quanto tempo demorava para refazer todas as questões erradas? Uma semana, mais ou menos? Foi isso que você falou? É porque essas questões eu gosto de fazer assim, eu pego meu ciclo de segunda a sexta. Aí no sábado eu gosto de pegar esses cadernos porque eles acabam demorando, né? Que eles já estão um pouco maiores. Eu demoro atualmente eu acho que umas 4 horas para terminar de fazer todas as questões. Mas aí eu faço ali umas 2 horas no sábado e no outro sábado eu faço a outra. Que aí eu volto para o ciclo para não ficar também sem avançar. Isso é uma forma de quebrar ali. Entendi. E o caderno de erros, como é que ele foi evoluindo? Como é que você levou essas duas coisas ao mesmo tempo? Qual era o critério para deixar uma questão para refazer ou para pegar uma informação e jogar no caderno de erros? Assim, quando eu jogava no caderno de erros de ter mais escrita, mais questões de julgados, assim, eu pegava julgado, aquela partezinha que costuma cair e deixava lá. Ou então alguma
fórmula matemática ou de estatística específica que não estava numa questão, mas que eu não conseguia lembrar nunca. Que aí eu relia e via. E as questões é mais no sentido, já eu tive dificuldade nesse raciocínio, não no conteúdo em si, é mais, nossa, esse raciocínio, que essa forma de resolver essa questão de contabilidade, eu preciso fazer de novo, porque FGV, por exemplo, repete muito a forma de resolução de questões. Aí, se você vai repetindo ali, você pega a manha, assim, não é a mesma coisa que você pegar a informação escrita ali, já prontinha no caderno de erros. Esse era mais ou menos Legal, o critério. legal, legal. Bom feedback, bom insight. Interessante. Uhum. E, e aí, na última semana antes da prova, você fez alguma coisa diferente? Como é que foram os últimos dias? Você continuou fazendo questões ou ficou mais dedicada a essas informações? Então, na última semana em si, eu não consegui fazer nada, pra ser sincera, porque eu fiquei muito ansiosa, com medo de vir outra reprovação, porque eu falei, não, eu não estou levando no ritmo que antes eu levava, porque antes, como eu fazia um estudo muito fácil, demorava mais horas. Então, eu ficava 7, 8, quase 9 horas, assim, estudando, mas não retinha tanto. E como dessa vez eu estava estudando menos, eu sentia que eu não estava preparada. Aí, nessa uma semana, eu fiquei praticamente na cama, assim, de molho, falando, nossa, será que eu faço essa prova? Porque eu não estou me sentindo pronta. Acabou que eu fui, fiz e deu certo. Mas o que eu fiz, Nossa, assim, na semana anterior, eu estava só revisando os pontos mais fortes, assim, dos cadernos de erro. Não estava pegando outras coisas, não. Mas nessa última semana não consegui fazer nada. meu Deus do céu. Então, olha que Sim, interessante. Você estava estudando tão mal antes, que estava tomando mais tempo, sim, aí você estava estudando mais horas por dia e, consequentemente, ficando mais sim. cansada, provavelmente, né? Eu ficava exausta. Eu acordava naquela época umas 5 horas e parava às 10. Porque você vai fazendo pausas, né, ao longo do dia, só conseguia terminar assim às 10. Aí dormia, acordava e estudava. Era esse ciclo, assim, durante a semana. Nossa. E qual foi a sensação chegando perto das provas, mantendo esse ritmo aí? Como é que você se sentia, faltando 2 semanas, uma semana? Eu ficava meio doida, assim, conseguia reduzir, né? Eu falava, não, vou fazer uma carga aí de 6 horas, eu não vou avançar mais, porque senão chega lá e não vou dar conta, né? Vou estar com cansaço físico e mental, não vou conseguir fazer a prova. Aí eu reduzia um pouco, ficava mais só ali antes nos meus lendo dos resumos, alguma coisa assim, mas consegui fazer a prova. Entendi. E aí, para essa última prova, você começou a estudar menos horas, então foi uma coisa mais sustentável. Sim, Você estava fazendo um estudo mais focado na resolução de questões, o que dava uma insegurança ainda, né? Especialmente quando você começou com essa metodologia, não foi? foi. É isso que acontece mesmo. A dificuldade de fazer as pessoas largarem resumo é que o resumo dá uma sensação de aprendizado, enquanto as questões não dão. Mas, Sim, ok. E, mas você tinha um percentual de acertos muito bom, né? Pelo que você estava acompanhando, e isso estava te dando uma certa confiança, né? Pelo menos. sim, sim. Quando eu comecei a fazer, porque quando eu revisava pelos meus resumos, à medida que você vai lendo repetidas vezes, você começa a ler no automático. E ler no automático você não está absorvendo, está só vendo a informação. Então ela não fica. Quando você está fazendo questões, você está fazendo um esforço ali, e quando você vai fazer de novo, é mais fácil, você pega o raciocínio ali, a ideia. Então acaba ficando melhor, aí o percentual foi aumentando de desempenho nas questões, e você não vai ficando tão cansado, tanto que esse é o ritmo que eu estou mantendo agora também para outra prova, ainda mais considerando que é um pós-edital extenso, né? Aí eu Uhum. acho que isso faz muita diferença. Interessante. E aí, a última semana você ficou deitado olhando para o teto e Sim, descansou e foi fazer a prova. E como é que foi no dia da sim. prova? Alguma coisa especial com relação à preparação, ordem das matérias, controle do tempo, alguma estratégia de prova? Como é que foi? Sempre que eu vou fazer prova, eu gosto de fazer simulados antes para eu decidir como é que eu vou fazer no dia da prova, né? Eu não lembro quantos simulados eu fiz, mas eu fiz vários. Eu vou adaptando. Aí eu vou testar primeiro, fazer, sei lá, vou começar pela matéria que eu tenho mais dificuldade. Aí depois eu vou, não, meu desempenho não foi tão legal. Aí eu vou começar primeiro, ainda mais que a FGV tem enunciados grandes, né? Não, vou começar por umas que têm um enunciado menor e vou avançando. Ou então por LTE. Aí quando você faz essa preparação no simulado, quando você chega na prova,
você consegue decidir ali qual que vai ser a melhor estratégia. Você olha, não, questões grandes, então vou começar por isso, vou começar por tal. Aí eu sempre gosto de fazer esse estudo. Eu nem lembro agora qual foi a estratégia que eu adotei na hora, porque no dia mesmo eu consegui chegar tranquila. Depois dessa semana aí tensa, eu cheguei lá tranquila, fiz a prova. Não tive problema com o tempo nela, porque eu já estava acostumada ali no ritmo, mesmo tendo a discursiva no mesmo horário, né? Falei, não, É, primeiro eu vou dar uma passada, vou para a discursiva, monto o esqueleto, volto. Depois que eu terminar, olho o tempo, falta tempo, ainda já passo o gabarito e monto direto a discursiva, que é o que dá tempo de entendi, fazer, né? entendi. Então, ok, deu uma passada na objetiva, montou o esqueleto da discursiva, voltou, terminou a objetiva, passou o gabarito e foi fazer o definitivo da discursiva. Uhum. Você mencionou não começar por questões grandes, ou, assim, questões grandes é um dos aspectos que você levou em consideração. Geralmente a gente não está com uma concentração muito boa no começo da prova, né? Então você pegar um Uhum. texto para fazer uma interpretação, você tem que ficar relendo e relendo, e aquilo toma muito tempo e demora a andar. Eu Uhum. gostava de começar por exatas, que é uma coisa que trazia, quando tem exatas, né, traz a minha concentração muito forte. Ou então matérias Uhum. de questões menores, mais diretas, assim, que você consegue pegar um ritmo melhor também. Faz Uhum. sentido. E, e com relação à discursiva, como é que foi a sua preparação? A discursiva, eu incluí ela no meu ciclo normalmente, assim, eu coloquei ela, algumas matérias eu fui repetindo para poder dar mais tempo ali, e coloquei ela com um horário dentro do meu ciclo. Aí eu pegava os temas que estratégia dispõe, eu não comprei nenhum curso para essa discursiva em especial, porque eu já tinha comprado para um concurso anterior, eu já tinha noção, assim, das técnicas que eu tinha que prestar atenção. Aham, Aí eu pegava um tema, escrevia o tema certinho, seguindo todas as regras, olhava o espelho, aí via, não, que eu errei, isso aqui eu posso considerar dependendo da informação, né? Se eu coloco no caderno de erros ou não. A maioria das vezes não. Mas aí eu fiz todos os temas e foi isso, porque mas assim, eu comecei a fazer só depois também de terminar a legislação tributária, né? Depois que faltava terminar ela, porque ela era matéria de estava prevista para cair, eu terminei, aí eu incluí. Aí depois que eu incluí, você já está com o conteúdo ali dominado, né? Mais ou menos. Você vai fazendo os temas, até ajuda no objetivo, né? Que você vai revendo aquelas coisas ali. Aí é isso, eu deixei ela no meu ciclo mesmo. Para fazer um tema toda vez que terminasse aquele ciclo. e o ciclo estava girando a cada quantos dias, então? Tava girando, acho que eram uns 2 dias e meio. 2 dias e meio, se eu não me engano, para girar. Mais ou menos umas 15 horas, assim, né? Já que você estudava 5, 6 É, horas. é, Tá. E... Mas você tinha feito discursiva em provas anteriores? Você já tinha treinado antes, já tinha aprendido antes, já tinha feito? já, eu fiz discursiva recentemente, antes disso, eu tinha feito PTC Santa Catarina. Foi para isso que eu comprei o curso com correção. Aí eu tive os toques de técnica, né? De respeitar muito as margens. De questão de português, eu não tinha muito problema. Era mais questão de saber a dinâmica ali de como escrever, se fosse um estudo de caso, se fosse uma questão mais dissertativa. E eu acho que eu não lembro agora se o Ceará teve também, eu acho que teve, não tenho certeza, mas eu já estava habituada assim, a escrever. E essa parte da estrutura da escrita é muito importante, né? Então, você tentar treinar discursiva sem ter o conteúdo não faz diferença. Você não chegou a treinar redação antes para pegar só a escrita, não, que você já falou que você tinha facilidade para escrever, né? Uhum, Foi direto para discursiva. sim. Ok. E com relação à discursiva, tinha alguma coisa que eu ia perguntar. Peraí. Esqueci. O pessoal sempre tem dúvida de discursiva, eu já vou tentando trazer as dúvidas Uhum. que aparecem aqui. O pessoal que está assistindo, se quiser mandar aqui no chat, pode mandar. Lembrei. É, conteúdo. O pessoal sempre fala, como é que eu estudo para discursiva, como é que eu estudo para discursiva. Como é que foi a sua? Você fez alguma coisa diferente com relação ao conteúdo, pensando na discursiva, ou simplesmente estudou para objetiva e foi fazer discursiva em termos de conteúdo, né, não de estrutura? Eu não fiz nada assim separado, mas quando eu passava, por exemplo, por LT, eu sabia que tinha uma chance grande de cair. Se tinha algum assunto
que parecia ser, assim, um pouco mais complicado, que pudesse ser objeto discursível. Tipo, o que foi a questão que caiu na prova da Bahia foi a questão do DIFAL. Quando eu vi aquela matéria ali no PDF do professor, eu falei, não, isso aqui eu não posso deixar passar, porque eu achei complicado no começo. Falei, eu vou tentar entender isso aqui direitinho, porque pode cair em prova. Questões mais, assim, que você não entende, você já dá uma buscada maior, uma aprofundada para entender, porque aí se isso vier na discursiva, você já viu mais a fundo do que está ali no PDF. Eu tentava fazer uma coisa mais assim, tipo, essa parte aqui de SMS eu não sei muito bem, tipo, cálculo lá de importação, vou refazer aqui um pouco mais de vezes, porque se cair na discursiva, eu já entendi assim a dinâmica, eu fazia mais nesse sentido, de tentar identificar ali o que talvez poderia ser objeto porque algum professor falou, né? Ah, isso aqui tem chance de cair, ou porque eu achava que era mais complicado de reforçar o estudo daquela parte, assim. Tá. Era só a LTE que era objeto da discursiva ou tinha outra matéria também? Agora eu não lembro, para ser sincera, se tinha. Mas eu foquei mais em LTE. Eu acho que tinha alguma outra, se eu não estiver errada. Eu não sou muito boa de memória, não. Não, não, imagina. Passou no concurso. Eu também sou assim, eu sou péssimo de memória. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Sim, eu tenho que Estu- anotar algumas coisas aqui, senão eu não lembro. Estudar para concurso é uma coisa, lembrar das coisas é outra. Uhum, É, mas a LTE, de toda forma, era uma matéria que você pegou ali pós-edital, né, que era uma novidade, e foi. certamente você ainda não tinha muita confiança, nem tanto conhecimento assim. Uhum. Que mais? O que que você considera que foi uma dificuldade que você encontrou ali no dia a dia, com relação à disciplina, organização? O que que não estava legal com relação a esses aspectos de disciplina e organização e que você conseguiu consertar durante esse ano? Deixa eu ver. Considerando desde o início, assim, eu sempre fui muito disciplinada em questão de, tipo assim, eu acordava e ia estudar. Então, assim, eu nem pensava, eu só ia fazer isso. Mas eu não tinha muito disciplina em matérias que eu não gostava. Então, quando eu fazia, por exemplo, sem ser por ciclo, quando eu falava as matérias, colocava as matérias que eu ia estudar a cada dia, chegava, sei lá, sexta-feira, coloquei direito civil. Ah, não, vou parar mais cedo hoje, porque eu já não estou muito afim de direito civil. Só que vai acontecendo isso sempre. Aí é sempre na mesma matéria. Então, eu tinha uma dificuldade com isso. Aí, se eu consegui sanar com o ciclo, porque eu não sabia exatamente quando que eu ia estudar aquela matéria, né? Falei, não, tá Entendi. no ciclo, eu não, você fica mais ser forçado, digamos, a não pular aquela matéria, ou enrolar naquela matéria. Aí, quando eu comecei a estudar por ciclos, eu consegui corrigir isso. Agora, deixa eu ver o que mais. Não, questão de disciplina eu nunca tive muita dificuldade, não. Só final de semana que às vezes era mais complicado de manter ali, de fazer uma carga horária legal, porque eu sempre tentei estudar no final de semana desde o começo. Mas eu não gosto muito de sair essas coisas, mas eu namoro há muito tempo, então tinha que dar um tempo também pro meu namorado. Eu tinha que encaixar isso, fazer ele entender que eu precisava estudar no final de semana. Mas depois de um tempo isso foi se ajustando. Ele viu que é importante, né? A pessoa se dedicar ali, dar esse espaço, e foi dando certo. Legal, legal. Tem uma dúvida da Bárbara aqui. Ela falou: parabéns pela conquista, Vitória. Eu gostaria de saber o que você mentalizava ou no que focava após uns 2, 3 meses de estudo para manter a disciplina e para não baixar o ritmo, para não se deixar vencer pela ansiedade. Nesses meses iniciais, ela não era mais crua nas disciplinas básicas, mas estava longe de estar avançada, era um crescimento lento. E aí, o que que você fazia para manter o foco, manter a motivação em alta ali? Era motivação ou não era? Para não deixar o ritmo cair? Como é que foi durante esse período todo de estudo aí? Primeiro, quero agradecer o elogio dela. Eu sempre tentava não ver, pensar, tipo assim, eu preciso estar motivado. Porque se eu pensasse dessa forma, alguns dias certamente eu não ia estudar. Mesmo estando ali no começo, ainda mais no período da pandemia, assim, que não tinha muita perspectiva de prova. Eu pensava assim, eu já namorava um tempo, né? Eu pensava, não, eu quero sair de casa. Eu preciso sair de casa, eu preciso fazer minhas coisas, eu tenho algumas coisas, alguns sonhos que eu quero realizar. Então, se eu não estudar aqui, eu não vou chegar lá. Então, a única coisa que eu pensava, olha, se eu quero ter isso lá na frente, se eu quero fazer isso, então eu preciso
fingir que não vai ter alguma prova perto, porque a gente não tinha notícia nenhuma, e tentar manter o foco, né? Mesmo se eu tivesse ali um pouco dispersa, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa também. Se eu tivesse um pouco dispersa, eu consegui conciliar bem atividade física, foi muito importante ali no começo, porque dava aquela quebrada e eu conseguia voltar. Se eu não fizesse isso, eu ia comer. Eu tive muito problema com alimentação durante minha preparação, era um gatilho assim de ansiedade. Ah, Aí eu tentava focar no que eu via ali na frente, respirava, falava, não, eu quero fazer tais coisas em tanto tempo, então eu preciso concentrar aqui, porque se eu enrolar, não der certo aqui, vai chegar a prova, vai passar a prova, não vou ter passado, e vai ficar nesse looping, assim, de não dar certo. você passou a ter mais foco no processo, então, na meta diária, Sim, na meta da manhã, da tarde. sim, sim. Entendi. Show de bola. Deixa eu ver. Bárbara, se tiver mais alguma dúvida, manda aí. Se alguma complementação também. A Suelen tinha perguntado sobre começar a estudar para a área fiscal. O ciclo básico da área fiscal, Suelen, é direitos constitucional, administrativo e tributário, contabilidade geral, língua portuguesa e raciocínio lógico. É por aí que a gente começa. Mas mantém seu foco na ANS, Suelen. Primeiro, vamos ver o Tente do Notícias da ANS também, vamos ver se sai esse concurso. A Raquel falou que linda a sua trajetória, parabéns. Obrigada. E, e como é que está a preparação agora para você faz Minas? Você faz Minas? Você Agora mora que saiu o onde? resultado. Eu moro em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, na verdade, aqui em Minas. Olha, qual Sim. lugar? Aí por isso que esse é meu objetivo final. Eu moro em Nova Lima. Nova Lima. Ok. Isso. Amanhã, às 11h30 da noite, estarei pousando em Confins. É, Sábado e domingo estarei em Belo Horizonte, esse fim de semana. Aniversário da legal. sogra e da mãe dela. Ah, elas moram aqui. Sim, minha esposa é daí, de Legal. BH. Ah, eu adoro aqui. É, muito bom. Muito bom. Muita É, ladeira, né? aí por Mas, isso que o meu foco é aqui, né? Porque eu queria voltar aqui para Minas, que eu não sou daqui, mas eu cresci aqui praticamente a minha vida inteira. Então, é meu objetivo. ok. Legal. É, pergunta para a Vitória. Levou quanto tempo para seguir o método do Diogo 100%? 100%, eu diria assim, quando eu conheci o método do jogo, foi lá no Ceará. Então, isso foi em agosto de 2021. E ele já falava para não fazer revisões passivas. Eu falei, não, eu não posso abandonar meus resumos, que eu demorei a fazer, vou continuar meus resumos. Então, ele ainda tinha aquela resistência. Eu só adotei 100% quando eu entrei no coaching mesmo. Foi assim, no finalzinho de março, a partir de abril. Aí eu já entrei de cabeça também. Falei, vou seguir o método aqui e vai dar certo. Aí foi ali, eu fui quanto tempo estudando? A prova foi em julho, né? Abril, maio e comecei em junho e julho. Foi esse tempo aí. Teve uma resistência no começo. Aham. E não tinha a sensação imediata de estar sendo melhor, né? Você É, estava assim meio desconfiada, tipo, pô, eu não estou tava. aprendendo menos, eu não estou fazendo resumo, então eu não estou aprendendo, estou estudando menos horas. A sensação era o Sim, contrário, né? sim. Dá uma insegurança no começo. É interessante isso. Legal. É por isso que, às vezes, só quando a pessoa vai para o coaching que ela faz. Às vezes o Sim, cara tá lá, ele me segue no YouTube tem 2 anos, ele fica desconfiado, não sei o quê. Aí quando ele vai para o coaching, que ele paga, aí ele fala, porra, agora eu paguei, eu vou ter que fazer o que o cara tá mandando. Aí dá certo. exatamente. Existe Aham, essa transformação assim também. sim, é É, exatamente isso. aham, legal. A Bárbara tá mandando outra dúvida aqui, tá vindo só para mim, mas eu vou ler aqui. Ela falou, obrigada pela resposta. Por curiosidade, queria saber se ela vai assumir a vaga da Cefaz Bahia. Assim, se eles chamarem, eu pretendo passar em Minas também, se Deus quiser, estou estudando para isso. Aí vai depender de quando chamarem, né? Se eles chamarem logo, eu vou. Eu vou e me viro para estudar para cá, porque não dá para perder a oportunidade, né? Sim. Mas aí, se eles demorarem muito e acabar coincidindo ali com Minas, que eu não sei também qual a perspectiva de chamar, só nessa hipótese que eu não iria mesmo. Fora isso, eu vou. Tá, só se Minas estiver garantido, então. Sim. Assim, mesmo que seja garantido demora a chamar, eu vou para Bahia também. Até me chamarem aqui. Não vai ser nada mal, né? Ganhar um dinheiro, um salário de auditor, viver na praia e tal, Pois é, comer uma sim. acarajé, tá Uhum. certo.
A Laura perguntou, queria saber como foi a preparação em relação a português, já que o nível da FGV nessa matéria é diferenciado. Uma boa pergunta, Laura. Olha, português é uma questão que eu ainda. Português é uma matéria que eu apanho até hoje. Assim, eu faço muitas questões, meu desempenho fica ali em 70%, às vezes sai em 60%, mas eu até cheguei a ler alguns PDFs, mas assim, eu sinto que não tem adiantado, não. Então, é só fazer questão. Se, toda vez que você pegar português, questões, questões, questões. Que em algumas partes da matéria você pega a manha, assim, de resolver, você já consegue entender o que ela espera de você ali. Em outras ainda fica um pouco perdida, mas é só questões. Você tem que dedicar muitas questões. O desempenho é baixo no começo mesmo. Eu tinha um desempenho, assim, às vezes de 50% no começo. Só agora que eu fui chegar a ter um desempenho de 70%. Então, assim, português é complicado. E olha só, você falou que você estava com um desempenho de quase 90% em algumas matérias, né? Então, Sim, algumas matérias eu tava. matérias que você estava pior, estava com 80 e português chegava a 70. O buraco realmente é mais Uhum, embaixo ali. sim, Mas português não é desesperou complicado. com isso também não, né? Não, porque assim, quando eu chegava na prova, eu até conseguia, dependendo da prova. Por exemplo, CGU eu fui mais ou menos, mas na Bahia eu consegui fazer, eu não lembro quanto eu fiz não, mas eu consegui dar tinha que ter uma nota boa em português. Mas é questão de prática mesmo. Eu não recomendo ler PDF, porque eu não senti, pelo menos eu já tinha conhecimento de português, então para mim não fazia diferença ler. Porque a FGV ela é muito específica em alguns pontos do que ela quer. Então você só vai entender fazendo muitas, muitas questões mesmo. Legal. Faz todo sentido. Uhum. Pessoal que está assistindo, alguma dúvida a mais, manda aí. É... Qual foi a última prova que você fez antes da Cefaz Bahia? Foi a CGU. Foi a CGU. Foi quando mesmo? Fevereiro? Não, foi. Eu acho que foi no final de março, porque TCS Santa Catarina também foi em março. Eu acho que foi umas 2 semanas de diferença. Foi ele mais ou menos Tá. no final de março. E o seu resultado na CGU foi como que você falou? Bem ruim, né? Ai, foi muito ruim. Foi uns 60% de desempenho que eu fiz. Aí eu já fiquei desesperada, né? Porque eu não sabia qual banco eu teria para Minas. E porque você sente a diferença. Eu fiz muitas provas da Sebrae, né? A maioria das provas que eu fiz foi Sebrae, certo e errado. Aí quando você encara a FGV pela primeira vez, que foi quando eu fiz a prova do Espírito Santo, eu nem estudei para ela, na verdade. Eu fiz com medo de perder a oportunidade, mas não estudei, porque foi 2 semanas depois do Ceará. E eu foquei no Ceará. Quando você tem aquele primeiro impacto com a FGV, é horrível, porque a Sebrasp está ali só assertivas, que eu fiz certo e errado, aí chega a FGV ainda mais com português e contabilidade. Contabilidade foi um baque também. Mas, assim, quando você conhece, você vê, não, tá? Ela repete algumas coisas, então tem que aprender o que ela repete e ir fazendo exaustivamente as questões. Legal. E não se deixou abalar assim, se deixou abalar um pouquinho, né? Mas Sim. remexeu lá, jogou a poeira pro alto e vamos embora, vamos tocar o barco. Ok. Sim. É, E a preparação agora para Minas? Está usando a elite da guerrilha ou não? As nossas questões lá do caderno do TEC, está fazendo como? Não, porque é no TEC, né? Eu assino que é concurso. Como eu Ah, já tinha tá. renovado recente, eu falei, não vale a pena, eu vou continuar fazendo. Para Minas, eu estou fazendo assim: eu peguei os PDFs de Minas, eu estou fazendo as questões por blocos, praticamente já acabei em alguns, estou dando uma segunda passada. Quando fechar, eu vou para o que concursos, monto uns cadernos. Algumas matérias da FGV não tem muitas questões, né? Então, eu pego FCC e Sebrae. Aí eu estou usando muito Anki. Agora que eu conheci o Anki, eu jogo. Já tirei algumas coisas do caderno de erros que eu tinha de Word e joguei para lá. Você ganha muito tempo, você tem que ler tudo aquilo naquele momento. Você vai lendo de acordo com o que você precisa. Uhum. Aí eu consegui, estou usando bastante o Anki, meu caderno de questões estou tentando reduzir, porque o que está puxado é contabilidade, então eu estou com um pouco de medo de contabilidade, não sei como vai vir. Mas eu estou levando ritmo de 6 horas, que eu acho que está bem sustentável, porque eu tenho que conciliar a atividade física para poder ficar com a ansiedade equilibrada, que falta um pouquinho para a prova ainda. Aí é isso, eu tô levando esse ritmo assim equilibrado. Legal, legal.
A Bárbara falou, obrigada pelo relato, Vitória, e parabéns pela conquista. Ainda tenho 2 horas de ciclo para bater, depois vou assistir a live completa. Agradeço pela oportunidade de ouvir. Legal, muito bom. Eu que agradeço. A senhora perguntou se tem notícias da ANS. Eu vi recentemente que acho que o diretor, o presidente da ANS, não sei qual é o cargo, estava dizendo que estava ficando insustentável lá o órgão, o Suelen, que realmente se eles não tivessem concurso, estava ameaçado de parar de funcionar. Então, assim, vamos ver se isso toca o coração de alguém. Que mais, gente? Muito legal, muito boa trajetória. As coisas que eu tinha para perguntar, acho que eram isso, da sua preparação. Para a galera que está estudando agora para Cefaz Minas ou para a Receita Federal, cujas provas devem acontecer aí, provavelmente em janeiro, qual dica que você tem, assim, pode ser de qualquer coisa. Você já falou como é que você está fazendo com relação à organização, né? Flashcards, fazendo muitas questões e Sim. tal. E com relação à cabeça, com relação à ansiedade, para manter a cabeça no lugar nesses meses que faltam aí, a gente tem 3, 4 meses ainda até a prova. Que dica que você dá para quem está encontrando um pós-edital pela primeira vez? Minas está com pós-digital extenso, né? Você tem a vantagem de poder ali lidar com um pouco mais de tranquilidade em algumas matérias, né? Mas eu recomendo você encontrar alguma forma de aliviar a sua ansiedade, porque senão daqui a pouco começa a bater muito, porque a gente já está quase em outubro, né? Especialmente para Minas, a matéria de legislação tributária, ela é muito intensa. Eu já estudei várias legislações e essa está sendo a mais intensa assim, em termos de quantidade de conteúdo. Então, o Anki eu acho que vai ser muito importante nessa matéria. Aí eu acho assim, não querer desesperar de fazer muitas horas agora. Pelo menos eu não acho que seja uma boa estratégia, porque ainda falta um tempinho. E por mais que falte conteúdo para terminar, se desesperar não vai ajudar, ainda mais que a FGV. Tem que tentar manter ali a tranquilidade e o equilíbrio de pegar um ritmo sustentável para não chegar esgotado na prova. Né? Tentar não ver aquela prova como a prova da sua vida, por mais que eu queira muito passar, eu não posso colocar esse peso nela, porque se você coloca o peso, quando você chega na prova, você não lembra nem seu nome direito, então você tem que tentar manter ali, não, é só mais uma prova, fazer muito simulado, porque quando você faz simulado, você se ambienta, você chega na prova e acha que é mais um simulado. Se você não faz, você chega completamente perdido. Tem que fazer simulado também, não só pelo tempo, mas eu acho que pela ambientação e pela estratégia de prova. Legal. A Aniele perguntou, Vitória, você teve alguma redução no percentual de acertos quando foi para as questões da banca no site? Mudou alguma coisa? Tive, mudou, caiu. Eu não sei dizer quanto, mas assim, eu diria que nas matérias de direito não caiu muito, porque eu já estava fazendo mais questões que caía de jurisprudência mesmo. Porque quando eu estudava para Sebrae, eu não ficava só na Sebrae, eu pegava também SPC, FGV já. Mais matérias como contabilidade, português, algumas coisas assim, deu uma despencada, assim. Porque a Sebrae, ela cobra mais teoria, e quando você chega na FGV, tem aquele monte de conta e matéria misturada numa mesma questão, com certeza caiu. Ainda tá caindo um pouquinho, mas eu tô subindo já. Caiu, mas não levantou muito ainda não, mas caiu. Ok, Tá, caiu. muito bom. É, mais uma dúvida aqui que chegou agora do Maurício. Vitória, parabéns pela aprovação e obrigado por se disponibilizar a contar a sua história. Tem alguma coisa específica no seu dia a dia que você inseriu de alguma forma que melhorou seu desempenho nos estudos? Alguma mudança do dia a Hum, dia, de organização, de, sei lá, hobby, alimentação? Você já falou da atividade física, né? sim, sim. Obrigada, Maurício, pelos parabéns. Eu diria que o que melhorou o desempenho, assim, eu sempre tentei ter um equilíbrio, no sentido de, tipo assim, eu vou estudar, eu só posso estudar durante a semana, eu não posso ter meu momento de lazer. Não, eu sempre, por exemplo, até agora, antes de dormir, eu sempre vejo um episódio de série, porque aquele é meu momento, assim, não, eu preciso desse momento de uma vida normal, digamos assim, sem pressão. Eu preciso parar para fazer minha atividade física, sempre. E à noite eu sempre gosto de fazer alguma coisa para mim mesma. Filme eu não consigo ver porque eu não gosto muito. Mas eu sempre acompanho alguma série, porque aquele é meu momento de estar desvinculada de qualquer estudo, de qualquer pensamento, assim. Eu gosto de manter.
alguma coisa minha, sabe? Eu acho que é importante, assim, para ter aquela quebra. Legal. Eu fazia isso também, para mim era muito importante. Tanto a atividade física quanto assistir filme ou seriado, assim, era muito bom. É, sim. Dá uma quebrada no dia, né? Você não Eu acho que fica até se para sentindo um robozinho. desestressar, assim. Sim, É, sim. Você consegue. Quando eu estudava e já ia dormir, muitas vezes eu sonhava estudando, sonhava com prova, então você nem dorme, você não relaxa. Se você vê alguma coisa que quebra, você dorme e não sonha com essas coisas, você já acorda assim pronto para estudar de novo. legal, legal. É isso aí. Acho que vamos finalizar. A Laura disse que se identifica ali também. Eu acho que ela sonha com os estudos, deve ser. Olha Uhum. lá, vive sonhando com prova. Aí, tá vendo? Sim, eu também vivia. Cuida da cabeça, galera. Tem que cuidar da cabeça. Sim. Muito bom. Beleza, Vitória. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Valeu. Até a próxima, então. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.